A situação do governo Donald Trump está ficando cada vez mais desesperadora, porque saiu uma pesquisa e a maioria dos empresários americanos acredita que o país entrará em recessão econômica em 3 meses, no segundo semestre. E óbvio que quando a economia americana entra em recessão, nós brasileiros também seremos afetados por isso. Os preços estão aumentando nos Estados Unidos. Trump disse que não está nem aí. Falou para os americanos que estão reclamando dos preços altos dos carros para comprarem carros americanos, favorecendo assim Elon Musk. A situação está saindo do controle. Trump, na visão dos americanos, dos empresários pelo menos, cria muitas instabilidades e isso acaba afetando a sua capacidade de tomada de decisão. Sabendo que o seu governo afunda, Trump piora a situação, falando que ele vai tentar um terceiro mandato, algo que é proibido pela Constituição americana. Mas na minha opinião, isso tudo é só cortina de fumaça. A guerra híbrida, a cartilha de Steve Bannon, para tentar turvar o entendimento e a percepção da população dos assuntos que realmente importam, no caso, a recessão. Mas tudo isso, na visão do governo federal, do governo brasileiro, tende a ajudar Lula em 2026. Porque Trump, o que ele está fazendo hoje, é o exemplo do que Bolsonaro poderá fazer caso vença de novo. Coloque nos comentários o primeiro ponto. Você acha que Trump e as suas ações favorecem a campanha de Lula para 2026? A economia americana vai entrar em recessão? O que você acha do governo Donald Trump? Resume uma palavra, na minha opinião, desastre completo. Você acha que Trump chega ao final do mandato? Eu começo a achar que não. E ter mais certeza disso. Acha que Trump vai ajudar Lula? Acha e concorda que ele faz um péssimo mandato? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A Vilma Wozniak, que é uma colunista de extrema direita da Veja, tem ali comentários e percepções execráveis, trouxe uma informação e ela é um termômetro do que acontece na extrema direita do mundo e ela está reclamando do Donald Trump em alguns textos, mas ela trouxe uma informação de que saiu uma pesquisa da CNBC lá nos Estados Unidos, uma pesquisa que entrevistou empresários americanos. E assim, os números para o Trump são horrorosos, são péssimos. Há uma crise de confiança do mercado e dos empresários com o Donald Trump. Os mercados estão em polvorosa, porque o Trump ele está adotando medidas tão radicais e de modo tão abrupto que está causando instabilidade. Nós já falamos isso. E o governo Trump é uma pataquada, uma atrapalhada só, a ponto de dados sigilosos de operações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio terem sido divulgadas e vazadas, colocando em risco a segurança das Forças Armadas Americanas que estão em ações lá no Oriente Médio. É um desastre. E é por isso que mais da metade, ou a maioria, melhor dizendo, dos empresários americanos acredita que o país vai entrar em recessão econômica no segundo semestre, daqui 3 meses. O próprio Trump, há algumas semanas, em uma entrevista, não negou a possibilidade do país entrar em recessão. Por quê? Porque as taxas estão altas e ele está aumentando as tarifas. Nos próximos dias ele vai fazer mais um tarifaço. Isso vai aumentar os preços da população. A política de imigração, que está afetando porque a população está com medo, a população imigrante está com medo de sair da rua, sair de casa e consumir, ir numa feira municipal e comprar uma geladeira, um fogão, porque eles podem ser deportados, então a atividade comercial está caindo. Os empresários não estão contratando, inflação alta, crescimento baixo, o país vai entrar em estagflação ou até mesmo em recessão. E Trump parece que não está nem aí para essa situação, porque no final de semana, questionado sobre o aumento de preços dos carros, olha só o que esse cara está falando. Ele disse que não tem nenhum problema. Quem quiser comprar carro nos Estados Unidos, compre carros americanos ou que as empresas e as grandes montadoras abram suas fábricas nos Estados Unidos. O que Trump quer fazer com essas tarifas é criar barreiras de proteção à entrada de produtos para que essas empresas acabem se instaurando ou se instalando nos Estados Unidos para aumentar a geração de empregos nos Estados Unidos. Só que não é assim que o mundo funciona. O mundo hoje, ele é extremamente globalizado e conectado. Para que uma indústria de carros, de automóveis, abra sua fábrica nos Estados Unidos, isso vai levar anos, 2, 3 anos, no mínimo. Então não é uma política de curto prazo. No curto prazo, as ações de tarifas do Donald Trump vão aumentar o custo de vida. E o pior de tudo é que há um questionamento sobre conflitos de interesses. Por quê? Porque uma empresa que produz carros nos Estados Unidos e vende para os americanos em grande volume é a Tesla. Então essa política de aumento das tarifas tende a beneficiar quem?
Elon Musk. E aí tem toda a questão de conflito de interesses. Vendo tudo isso, e sabendo que o seu governo vai mal, Trump começou a adotar de um modo mais incisivo. Ele que completou, semana passada, 2 meses de governo. Ele começou a falar de um modo mais incisivo da possibilidade de disputar um terceiro mandato, algo que é vetado pela Constituição. Não pode. Se antigamente Trump falava disso e as pessoas estavam achando que era apenas uma provocação dos republicanos, agora não mais, porque no final de semana Trump falou que ele não está brincando. Para conseguir mudar a Constituição, Trump precisaria ter a aprovação do Congresso, e nesse momento não há uma disposição para que o Congresso americano aprove um terceiro mandato de Trump. Eu acho que Trump está adotando a cartilha do Steve Bannon, de desviar o assunto. Como o Bolsonaro no início do mandato fazia, falava de cadeirinha, falava de fechar o IBAMA, um monte de bobagem, para tentar desviar o foco daquilo que realmente importa. Porque Trump, falando do terceiro mandato, ele levanta essa discussão e turva a discussão principal de que ele faz um péssimo mandato, que ele não está conseguindo demonstrar a sua capacidade de negociação internacional, que o país vai entrar em recessão e que as tarifas vão aumentar o custo de vida da população americana. Então ele está fazendo isso com uma estratégia para turvar toda a discussão, distraindo a atenção da população. Mas não duvide que Trump possa tentar um terceiro mandato. Isso tudo, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, na visão do Palácio do Planalto, tende a ajudar a campanha de Lula para 2026. Porque Trump e Bolsonaro tiveram caminhos bem parecidos. Teve a invasão lá nos Estados Unidos e a invasão aqui no Brasil. Trump foi condenado. Ele é um criminoso, mas ele não foi preso, porque ele estava elegível. Bolsonaro está inelegível, foi e será condenado e será preso. Então a nossa justiça, a nossa instituição, as nossas instituições foram muito mais competentes e evoluídas, podemos colocar assim, do que as americanas. Então Trump, que teve a possibilidade de voltar como presidente americano, ele está provocando um tumulto institucional, tirando decisões, revogando decisões de juízes, ameaçando. E isso pode acontecer caso o Bolsonaro ou alguém de direita vença. Essa confusão institucional que tende a levar o país, e está levando o país para uma recessão, como nós vimos na pesquisa, que mostra que os empresários estão preocupados e estão céticos com relação ao Donald Trump, gerando toda uma crise de confiança. Mas se Trump acredita que ele pode fazer o que ele quiser, ele está enganado. Porque aqui no Brasil, Bolsonaro está inelegível e será preso. E lá na França, a Marine Le Pen, que é uma das expoentes da extrema-direita europeia, talvez a maior expoente da extrema-direita europeia, ela foi considerada inelegível por decisão de um tribunal francês. Por problemas ali de corrupção, vai ter que pagar uma multa, está inelegível e, quiçá, até poderá ser presa. Então, as instituições, elas reagem contra esse tipo de gente. O problema é que nos Estados Unidos, isso nós falávamos na época da campanha presidencial, há um problema com a vitória de Trump. Por quê? Porque Trump é um criminoso. Se você chegar e chamar Trump de bandido, ele não pode processar, porque ele foi condenado à prisão. Ele foi um condenado. E mesmo condenado, ele está ocupando a cadeira de presidente americano. Então é uma situação completamente surreal que não estava prevista na Constituição, mas aconteceu. Isso leva a um caos institucional e a um desrespeito das liturgias e das instituições que enfraquecem toda a República Americana. Então essa é uma situação muito delicada que está acontecendo. E ele está enfraquecendo todas as instituições americanas, como nós falamos que isso iria acontecer. E o saldo disso é uma recessão econômica lá nos Estados Unidos, que tende a afetar você, eu, todos nós aqui no Brasil.